voltando a essa temática. Vamos continuar respondendo os nossos telespectadores? telespectadores? Pelo jeito tem muita coisa, hein? Muitas dúvidas. Me dá aqui na tela, Wagner, por favor. A gente continua. Agora é o Gilvan. Desde março, no início da pandemia, o fornecimento de água da minha residência foi cortado. O que fazer? Ele quer negociar. Estava até proibido cortar, mas essa proibição foi depois de um tempo, não foi, Ronaldo? É interessante nesse caso aí, se foi o corte realmente foi antes do período da pandemia, então o ideal seria agora ele procurar a CAGEPA para tentar renegociar essa dívida. Se ele está esse tempo todo sem fornecimento de água, não é? Ou se de repente foi um corte injusto, que também às vezes acontece, aí procurar os órgãos de defesa do consumidor para tentar resolver também. Ou seja, no caso dele é interessante procurar a CAGEPA. Inicialmente a CAGEPA para tentar renegociar essa dívida. E aí, caso se tenha de fato algum erro de procedimento da CAGEPA, procurar um órgão de defesa do consumidor. Entendi. Para regularizar a situação. Porque tem um marco, né? Realmente, esses benefícios, suspensão de algumas negociações, a possibilidade de algumas negociações, tudo foi após o dia 25 de março, né? De 23 a dia 25 de março. Então todos foi cortado antes, não está irregular, né? Não está irregular. Fernanda. Raíssa diz o seguinte, pagou a fatura do cartão de crédito dela no dia, na verdade, 15 dias após o vencimento. Então pagou um pouco em atraso. Nas faturas seguintes veio 120 de juros, deve ser R$120. Pagou o valor total com juros após 7 dias no vencimento. E eles parcelaram a minha fatura em 24, sendo que paguei o valor total. O que eu faço? Porque não tem aquela história, se você passa 2 meses consecutivos não pagando o valor total, não tem uma história assim que de repente eles podem parcelar, não é um parcelamento automático, né, Ronaldo? Existe esse parcelamento, só que esse parcelamento tem que ser sempre com a anuência do consumidor, principalmente na quantidade de parcelas. Sim, entendi. Então, o consumidor que se sentir prejudicado, ele pode ligar e cancelar. Pode ligar e refazer esse parcelamento, se ele precisar do cancelamento. Mas no caso dela, parece que houve de fato um erro, né? Houve um pagamento e ainda assim eles fizeram, porque há um interesse por parte das operadoras de cartão de crédito, porque os juros são exorbitantes. É uma forma de ganhar dinheiro fácil em cima do consumidor. Então, na verdade, eles vão dar sempre preferência pelo parcelamento mais extenso, né? Verdade. Então, Raíssa, liga na tua central de atendimento do cartão de crédito, diz que não quer esse cancelamento, se você, na verdade, esse parcelamento, organiza, diz como você quer e eles são obrigados, então, a organizar do jeito que você quer. E devolver em forma de crédito, Fê, que às vezes aparece no extrato a devolução por crédito. Às vezes é pequenininho, mas eles colocam lá, tem que ser realmente pro rata, né? Ver a data do pagamento, exigir isso. Muito bem. Se tiver ainda assim com dificuldade, inicialmente PROCON. Eu sempre digo assim, que vai primeiro no PROCON, resolveu, vai tentar aí a justiça. A Adriana, em relação ao cartão de crédito também, a pergunta dela. O banco pode cobrar encargos e juros por atraso de pagamento ou pagamento inferior ao valor da fatura? Pode também. Essa questão de juros e multa é legal, não é? E são juros muito altos. Por isso, a dica é não se endivide nunca em cartão de crédito. Procure outras formas de crédito. Fale com o seu gerente do banco, peça dinheiro emprestado a alguém da família, mas nunca faça financiamento pelo próprio cartão de crédito, que você vai ter a maior taxa de juros do mercado. E o pior que é legal, viu, Fê? O pior que é legal. Vários processos na justiça já há muito tempo achando que é abusivo, e não é, porque é taxa de mercado. Então, vivemos num país capitalista, então, assim, o regime é esse. Então, é a questão da oferta. Então, infelizmente, não se regula o preço dos juros em relação ao cartão de crédito. Parte que é o valor de mercado, né, que é a taxa... E é muito alto, 10, 12%. É altíssimo, né? É importantíssimo você tentar fugir desses financiamentos, né? Cartão de crédito é uma maravilha, ajuda você, eu adoro usar a instituição, eu acho que é bacana, mas tem que ser com cautela, tem que ser com jeito, com possibilidade, porque senão, em vez de ser uma solução, gera um grande problema. O Saulo, que na verdade tá a foto ali, mas acho que ela tá usando a foto de outra pessoa, né? Ela tá dizendo o seguinte, sobre a energia elétrica, não existe a lei que só pode cortar a energia após 3 meses de atraso? É interessante essa pergunta, porque é o seguinte, a partir do momento que há inadimplência, não é? Então, no caso, a empresa fornecedora de energia elétrica, ela tem até 90 dias para fazer o corte. Certo. Então, vamos supor que eu atrasei o mês de julho, não é? Então, passou o mês de julho, agosto, setembro. Aí contou 90 dias a partir do vencimento daquela conta. Entendi. Se nesses 90 dias não for feito o corte, aí a empresa, por causa desta conta, não vai poder fazer mais. Entendi. Ela vai ter que cobrar de outra forma. Entendi. Então, na verdade, ela tem até 90 dias para cortar. Não cortou, não pode cortar mais. Por causa daquela conta, não. Por conta daquela, não. E se você atrasar outras, aí
Entendi. Eu não sabia disso, Também não. não. Sabia, Ronaldo. Pois Muito é. boa, muito boa Tão informação. claramente, tão clara essa informação. Agora, Muito porque bom. na maioria das vezes a pessoa não atrasa só uma, né? É. Atrasou aquela, aí passou 3 meses, não cortou, mas aí continua atrasando, aí não tem jeito, Mas né? começa a pagar pelo menos as mais recentes, né? Exatamente, para não deixar, mas eu não consigo pagar desde o início. Não deixa, para aqui o atraso, E tem né? que negociar, gente, a melhor forma. Porque senão, realmente, eu imagino uma bola de neve que é pro cidadão e cada vez, é que a gente estava discutindo nos bastidores, pode piorar a situação Sim. financeira. Fernando, quando acabar essa ajuda do governo, que vai até dezembro, né, acredito. Então, assim, como é que vai ser? Então, pelo amor de Deus, quem puder, quem for receber 13º, se organize nas suas dívidas, porque a recessão pode ser maior a partir de janeiro de 2021. Beatriz diz o seguinte, ela mora de aluguel, Ronaldo, e ela quer saber se tudo que quebra na casa, a obrigação de consertar é do dono ou dos inquilinos. Tem o contrato que deve reger isso aí, não tem não? Geralmente, quando é feito o contrato, então se tem aí as regras no contrato. Mas quando você recebe a casa, existe ali, né, um laudo, geralmente, que é dado, onde se tem todas as informações acerca do imóvel. Então, você recebe a casa e deve devolver a casa nas mesmas condições, exceto se for um dano estrutural, uma coisa oculta, algo que não podia ser visto. Aí sim, nesse caso, vai ser responsabilidade do Inquilino. do proprietário da casa. Entendi. Mas são Vai situações depender da excepcionais. situação, né? Vai depender da situação. Tem a questão do uso, né? Que tem coisas que são E o desgastes. que quebrou, né? Porque uma coisa é um desgaste natural, entendeu, Fernanda? Outra coisa realmente é quebrar, é inutilizar portas. É diferente. Que as pessoas destruir, é diferente. Crisólogo Nicásio faz uma pergunta assim, sobre a portabilidade de internet. Estão cobrando a multa porque ele certamente rescindiu o contrato antes do fim, né? Sim. Só que ele mudou por conta do mau serviço. Pronto. É interessantíssima essa pergunta. Por quê? Você vai fazer um contrato de internet e telefone e aí fica vinculado ali 12 meses. Essa obrigação, ela é legal. Hoje ela é entendida como legal. Porém, não é? Se a ruptura do contrato se der por falta de prestação de serviço inadequado, aí o consumidor também não é obrigado a fidelizar 12 meses por um serviço de péssima qualidade. Então, Como é que ele prova isso? como é que ele prova isso, não é? Primeiro, tendo anotado os protocolos, não é? Sofrer naqueles telefonemas sem Tem que fim. sofrer, tem que anotar os protocolos com quem falou, horários. É muito bom também fazer uma reclamação na própria Anatel. Pensa no negócio que funciona, Anatel? Sério? Você liga lá 1331 e faz uma reclamação direta com a Anatel, ou então baixa o aplicativo. 1331. Tá com problema na internet, liga no 1331. Mas lembre-se sempre depois que você tiver o protocolo em mãos. Tem que eles vão pedir. Primeira coisa que a Anatel vai pedir é isso. Aí resolve. Aí resolve. Então você faz o seguinte, sofre ligando para sua, porque a gente sabe que é complicado, sofre lá, espera, né? Aí pega lá, registra a reclamação, às vezes agenda um técnico, vai lá, mexe no aparelho, no outro dia tá igual. Aí você depois disso, com o protocolo, você vai lá no 1331, 1331, fala liga com o pra- pessoal da Anatel, que aí todo mundo comenta isso, viu? Com Que 5 quando dias fala, eles resolvem. quando fala na A cobrança Anatel, é grande. As multas são muito pesadas. tá explicado, é por conta da multa. É. Vamos falar Tem que com a- doer no bolso. Tem que doer no bolso, infelizmente. A Cris disse o seguinte, ela está sendo cobrada por um empréstimo consignado que ela fez e já foi quitado perante contra-cheque. Ela foi na prefeitura, deram o documento, disse que foi enviado pagamento para o banco, mas ela continua sendo cobrada e recebendo ligações todos os dias. O que fazer? Nesse caso aí, Fernandinha, procure já um advogado da sua confiança. Entendi. Porque aí é uma cobrança abusiva, não é? Já tem uma série de erros aqui, de problemas. E aí ela vai ter direito à reparação, a danos morais. Então já procure um profissional, um advogado da sua confiança para judicializar. Cris, é o que os advogados chamam de causa boa, de boa causa, né? Boa causa, Uma essa boa dela aí. causa, entendeu? Já tem aí as provas, já está quitado e está recebendo cobrança. Vamos judicializar o negócio. Eu tinha um carro, mas ele não está mais comigo, está com o banco. Só que agora, depois de 13 anos, o banco está cobrando. Ai, Pode tomar o carro e ainda assim ficar cobrando ficar parcelas em aberto. Pode, porque nem sempre o valor do carro é suficiente para quitar aquele contrato. Então, olha a situação. O banco toma seu carro, não é? Mas aquele carro ali, em tese, ele vai ser vendido para abater na sua dívida. Só que, às vezes, o valor que o banco vende é inferior ao valor do contrato. Gente, mas depois de 13 anos... Aí
É o que acontece. Aí tem que ver quando o banco entrou com essa ação, tem uma série de detalhes aí que a gente teria que ter. Sabe, Ona, tem uma coisa que é importante avisar acesso. as pessoas, é o seguinte, uma coisa, Fernanda, é o direito da ação, do direito que o banco tem de entrar, ajuizar uma ação, de deixar ele no Serasa para cobrar a dívida. Outra coisa, aí ele tentar lhe convencer a pagar essa dívida, porque a dívida existe. Entendi. Entendeu? Então eles fazem o quê? Insistem na ligação. Vendem esse crédito para algumas outras empresas e eles vão tentar receber esse crédito de alguma forma. Então, infelizmente, ainda tem a dívida persiste. Ainda tem esse detalhe também, porque às vezes há prescrição de 5 anos, porém, ainda assim, as empresas continuam cobrando. Porque o débito com a empresa existe é lícito. Existe. Você vai dever pro resto da vida. E banco é especialista em fazer isso. Né? Os bancos adoram Você não pode cobrar judicialmente, você não pode deixar no cadastro de proteção, entendeu? Mas ficar ligando, apurriando, pode. Troca de número, você não quer mais, né? Troca de número. Melhor. Aquele não me perturbe. Cadastre lá no Minha não me filha, perturbe. mas eles têm uma infinidade de números. Você só pode cadastrar acho que são 5. Sei lá, enfim. Fabiana, para encerrar, sobre o plano dentário, paga o plano, tem o direito a outros serviços fora a obturação e extração? Não teria que ver o contrato, né, Ronaldo? Tem que ir por partes aí, porque primeiro é um plano de saúde, então tem que ver o contrato. Mas ela é plano odontológico. Plano odontológico, também existem planos diferentes. Então, tem plano que dá cobertura a aparelho ortodôntico, por exemplo. Tem plano que não dá cobertura. Mas a maioria dos planos, pelo menos todos que eu conheço, nenhum deles cobre a parte estética. Eu queria colocar... Faceta, lente de contato, etc. Aquele aparelho implante, invisível. não é? Então, nada disso os planos cobrem, porque o valor é altíssimo. Então, não faz sentido você pagar R$20, R$30 num plano e querer fazer um implante, por exemplo, que é R$3.000, R$4.000. Então, os planos não oferecem. Então, tem que ver o contrato dela. Gente, se apega no contrato. As letras não estão mais pequenininhas, viu? As letras hoje já são grandes, dá pra ler. E tá resumido, viu? Eu me endividei sábado aí, eu recebi o contrato, até 2 folhinhas, mas olha as letrinhas, bem grandinha. Aí eu guardei na bolsa. E na ANS também tem os procedimentos. Entra no site da ANS, que lá vai ter o rol de procedimentos que o plano é obrigado a cobrir. Entendi. Então, todo mundo tem que estar cadastrado lá, né? É consulta pública. Entendi. É fácil consultar. Perfeito. Então tá, Fabiana, procura aí direitinho. Se você não tem mais o contrato, a empresa é obrigada a dar a segunda via de contrato? Com certeza. Então, se você não tem mais o contrato, acontece muitas vezes, você vai no seu plano de saúde, vai lá, ou liga e pede, porque eles mandam às vezes até por e-mail. Eu queria receber o rol de procedimentos do meu plano. Pronto. Aí eles mandam tudo que pode fazer. Já falou com o linguajar do advogado, ele já fica... Você tem meu advogado, ele está pedindo aqui o rol de procedimentos que o meu plano cobre. Pronto, já disse que essa aí está bem instruída, vou mandar ligeiro. Essa assiste com você. Literalmente. Ronaldo, muito obrigada pela sua vinda. É sempre um prazer conversar com você, Que agradeço. Sheilinha, até segunda que vem, não é, querida? Vem, Se Deus quiser. Beijo pra você. Beijo grande. E é o seguinte, a gente continua aqui falando com Madame Mel. Sheila, já saiu o seu signo? Não, escorpião não. Agora você para de falar quem gosta de festa de Halloween, que meu aniversário vai ser sábado e é com festa de Halloween. Mas ela sabe que eu não vou pro aniversário dela, mas por isso que viaja juntas. Aí a gente vai viajar depois juntas pra celebrar. Amo essa amiga. 31 de outubro é comemorado.